Bom, para a gente começar a nossa conversa, Sérgio, eu queria trazer um pouco esse cenário da Bolsa, né? Tudo isso que tem movimentado o nosso mercado. Em janeiro a gente viu que a gente teve boas altas, né, na nossa Bolsa aqui, aumento muito grande até do fluxo de capital estrangeiro. E esse é o ponto que eu queria trazer, né? Hoje temos aí uma ata do Fed, aí, a ata do FONC, que pode sinalizar um aumento maior ou não da taxa de juros. Há um consenso aí de uma estimativa que isso realmente possa vir com um aperto monetário um pouco maior para tentar controlar essa inflação lá depois dos dados do último CPI divulgados, mostrando uma inflação alta. Você acha que isso pode acabar, de certa forma, impactando a gente aqui por conta desse capital estrangeiro? Será que isso pode acabar atrapalhando a vinda de mais investidores aqui para o Brasil? Lembrando que a gente tem eleições pela frente, outras questões pontuais aqui que acabam, né, no nosso cenário interno, trazendo, de repente, uma questão de um risco ali para o investidor estrangeiro. Como que você avalia essa situação? Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que retornar um pouco, né, o efeito de janeiro. Eu estava vendo até hoje um dado sobre a fuga de capital nos Estados Unidos no último mês, foi muito grande. E já em dezembro, quer dizer, janeiro ainda não tinha. Então isso já é indicativo, porque é muita... eu acho que é uma coisa assim, é muito primário a gente acreditar que o mercado esperaria um movimento de alta de juros para depois fugir de lá. Não. O mercado ele antecipa, né? Essa é a beleza, né? Sempre é aquela velha história até que a gente fala, né? Que o mercado sobe no boato e cai no fato, justamente. É uma preocupação que existe, né, nos gestores, nos investidores, nos empresários, é antecipar os fatos. Então, se você sabe que vai ter um buraco ali na frente, você não vai jogar o carro em cima dele, né? Você vai procurar desviar, pegar um atalho. Então, normalmente, você já tem uma fuga disso. E, de alguma forma, também, a gente não pode esquecer que dezembro a gente estava com números assim muito engraçados até, porque você olhava, a Bolsa ela estava ruim, mas proporcionalmente não tão ruim. Mas quando você olhava o fora do Bovespa, a gente estava muito próximo de níveis até ridículos de preço de alguns ativos, né? Por outro lado, você tinha também a pior moeda do Brasil, do mundo, era o real, né? A gente só perdia para lugares que são quase que não economias mais, né? Enquanto a gente tem uma economia, né, vigorosa, oitava, nona economia do mundo, né? Um mercado consumidor diverso. Então, a gente tinha ali meio que uma caçapa cantada que tinha um potencial de melhora no curto prazo, caso que houve, né? A gente conversava muito nesse meio tempo, no final do ano. Eu não gosto de dar recomendações de compre isso, aquilo, tal, mas uma coisa que eu falava assim, comprar dólar nesses níveis é uma loucura, né? Porque você está já no preço imputando todas as desgraças e nenhuma possibilidade de volta. E mais, né? Você tinha uma coisa que foi criada aí pela continuidade dessa gestão errática do nosso Banco Central, que na verdade eu acho que nós saímos na frente, mas hoje os bancos centrais mundiais batem cabeça de uma forma gritante, né? Mas com isso você já tinha um diferencial de taxa de juros estúpido, né? Enquanto lá fora os mercados trabalhando com taxas negativas, a gente aqui estava trabalhando com taxas estupidamente positivas, né? Se pegar uma taxa de um ano, né, uma taxa ex ante, ou seja, uma taxa, na hora que se espera uma inflação de 5,5%, você trabalhar com uma taxa de 12,5%, você está com quase 7% de diferencial. E isso numa economia que, por mais que você bata, tem risco fiscal, tem risco político, mas não tem risco nenhum de inadimplência, né? Então, a compra de dívida pública federal foi um melhor negócio. Eu acho que nessa coisa aí, também um movimento que a gente viu claramente em todos os tipos de remuneração, né? Ou no indexado ao CDI, ao Selic, né? Que são as LFTs,
ou nas indexadas em inflação, você viu que teve um fechamento de prêmio expressivo nesse período, né? Então, que é uma coisa que também a gente vinha alertando que, de alguma forma, parecia que tinha prêmio demais na mesa, né? Então, agora, estamos hoje na véspera de uma ata que é importante. Agora, eu não acredito numa ata dovish, porque se você olha, você falou bem do CPI, mas e o PPI ontem, que foi escondido pela guerra, veio horroroso. E hoje, se você olha os dados que a gente teve de vendas no varejo, de produção industrial, capacidade instalada, está tudo acelerado, sabe? Não tem nenhum indicativo de que essa inflação tenha chegado em qualquer ponto de inflexão. Ao contrário, é para cima e avante e coitado do elefante, né? Então, eu acho que deve vir uma linha do Bullard que é mais para o 0,50, também acho isso. Agora, eu não creio num mau humor tão grande assim. Eu acho que continua um processo aí de ajuste dos ativos, né, ao longo desse período. E, claro, não tenha dúvida que, quando falo assim, não, lá melhora, aqui piora, sempre você tem uma migração, o velho flight to quality, né, procura a qualidade, você vai ter ativos muito mais atraentes lá fora, com a moeda mais firme, mas pensa, é o que a gente falou no comecinho, não é os investidores não são um bando de antas que ficam esperando o mercado mudar para sair correndo. Tá certo? Ao contrário, você tem, teoricamente, os maiores especialistas, os melhores economistas e tal, que gastam o seu tempo exaustivamente para tentar antecipar isso. Então, eu acho que a gente pode ter, mas por enquanto a gente ainda tem um atrativo na taxa, em juros. Por mais que eles levem essa taxa para 3%, né, que está em zero hoje, a gente está em 12%, tá certo? Tem ainda muito suco nessa jarra, né?